Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência, aberto a partir das 9h30 às 15h30. Boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil! Começando mais um programa Telescópio com o tema da independência do Brasil. Estamos em plena semana da independência. E para conversar sobre esse tema tão complexo, eu convido aqui a professora de História, a professora Mônica Kizeri. Mais ou menos isso, né? Isso. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. Bom, olá a todos e a todas que estão assistindo. Eu vim aqui um pouquinho tirar algumas dúvidas ou conversar sobre esse tema da independência do Brasil, que é um pouquinho desconhecido, ou tem assim, muito romantismo envolvido na história, que foi Dom Pedro I que fez tudo, sozinho e tal. Aquele grito da independência. É, aquele quadro bonito do Pedro Américo, né? Isso. Não é bem assim que as coisas aconteceram, né? Não, inclusive esse quadro ele foi pintado em 1886, entregue em 1888, como uma encomenda do Dom Pedro II, justamente para homenagear ao pai. E também fortalecer a ideia da monarquia no Brasil. A monarquia é uma forma de governo importante e que as pessoas precisam valorizar. É um quadro histórico, quer dizer, ele foi encomendado para contar uma história sobre o poder da monarquia no Brasil, das elites, no caso, no Brasil. Sim. Tem bastante assunto, é muito complexo, né? Na verdade, eu acho que todo momento histórico, né, o 7 de setembro de 1822, as coisas não acontecem assim do dia para a noite, né? São processos, né? Isso. E mesmo quando a gente fala em independência, não significa que o Brasil acordou no dia 8, pronto, estamos independentes. Também não é verdade. Assim, isso, né? não foi assim, não. Houve todo um processo, inclusive, que começa antes, já começa no século XVIII, tá? 1700 alguma coisa, o Brasil era colônia de Portugal, Portugal tinha um governo absolutista e a colônia precisava servir a metrópole. As riquezas das colônias na época, tanto da América Espanhola quanto da América Portuguesa, elas eram destinadas ao governo da metrópole e aos grandes comerciantes da metrópole, somente. Tá? Aí, inclusive, somando o contexto da escravização no Brasil dos povos indígenas e a escravização africana também. Bom, vamos falar bastante sobre isso. Vamos lá, Caleb Oliveira, eu lembro que o programa Telescópio, vou chamar um break bem rapidinho, mas conta com apoios importantes do Plano Familiar Camargo, também da Unimed Sul Paulista, do Sicredi Cooperativa de Crédito, da DNA Florestal e também da Água Mineral Sarapuí. Sarapuí já existia naquela época, né, professora? Eu acho que sim, com Talvez certeza. não com esse nome, né? Mas é um nome tupi, geralmente, né? São nomes locais, né, que o pessoal começou a batizar. Mas Sarapuí, eu não sei bem o contexto da história, mas aqui é na história do tropeirismo, na região aqui, Sorocaba, Itapetininga. Esse é tema para um outro programa, podemos fazer. E também tem a ver com a época da colonização, final da colonização. Né? Ocupação do Brasil, né? Isso. Isso aí. Vamos lá, vou chamar um break, Caleb, bem rapidinho. Fique aí que a gente volta para falar da independência do Brasil. Até já. Muito bom, agora sim, em definitivo, programa Telescópio hoje muito especial, falando sobre a independência do Brasil. Eu lembro ao telespectador que o programa está sendo gravado, razão pela qual a gente não vai poder interagir com o público ao vivo. Mas se o telespectador tiver alguma dúvida, algum comentário, manda pelas redes sociais para a gente, que a gente encaminha para a professora. E pelas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, a gente continua o nosso bate-papo. Professora Mônica, antes de falar da independência, deixa eu te consultar o que te interessou em estudar história para se tornar uma professora? O que me interessou em história, no caso, eu sempre descobri a realidade, tanto no passado quanto no presente.
porque quando a gente estuda a história, as coisas que acontecem, tem um reflexo para hoje, por exemplo. O passado sempre reflete no presente, e o presente agora vai refletir no futuro também. Mas se a gente não entende os fatos, a gente não tem uma compreensão melhor sobre aquilo que aconteceu, a gente não consegue entender os dias atuais também. E tem outra também, a história serve para esquecer aquilo que não pode ser esquecido. Aliás, desculpa, a história lembra aquilo que não pode ser esquecido. Às vezes existe uma tentativa de apagar da memória coletiva alguns fatos, né? Isso. Assim como tem a construção da memória coletiva, também tem um apagamento, ou por vias assim de evitar certos assuntos, ou por via assim de maquiar os assuntos, ou contar esses temas de forma parcial. Então tem isso também. E depende muito dos interesses, né? Sim. Sempre tem alguém interessado em contar essa ou aquela história. Então a história é uma matéria muito ampla e muito complicada, né? Que as pessoas precisam estar atentas. No caso, a disciplina História é de pesquisa científica, envolve anos de pesquisa, envolve documentos, envolve artigos, envolve tudo que puder, consulta oral das pessoas, memória oral, os arquivos que a gente encontra no passado, fotografias, relatos e assim por diante. Esse seu interesse pela história já vem de infância, assim, ou não? Eu acho que sim, sempre assim. Professora, é nascida em Itapetininga? Eu sou. Nascida aqui. Eu nasci em São Paulo, mas vim muito criança para cá. Digamos assim que, no caso, a ciência em geral, é a curiosidade, sempre. E a tentativa de entender a realidade, principalmente. Né? Explicar, né? E através da história a gente consegue entender um pouco melhor, ou de uma forma menos pior. Professora, levanta uma suspeita na minha cabeça que, assim, a história é contada por alguém, né? Cada um conta a história do jeito que quer, né? Uhum. E óbvio que classe dominante vai contar do jeito que eles querem que o povo entenda. Ou que eles querem fazer transparecer, por exemplo, você mencionou o quadro Dependência ou Morte do Pedro Américo, ele conta uma história para a posteridade sobre a implantação da monarquia no Brasil, que foi com o governo do Pedro I, no caso, mas era para valorizar a monarquia. Só que não é um relato jornalístico, não foi uma fotografia, foi uma montagem, a partir de outros quadros que falam de Napoleão, de outras figuras históricas, políticas importantes em vários lugares. No caso, o Pedro Américo, ele estudou na Escola de Artes, e eles tinham essa noção de pintar monumentos para lembrar a posteridade. Então, no caso, seriam encomendas, você tem que fazer isso, figura centralizada do cara, que ele tem que aparecer desse jeito, tem que mostrar como ele é poderoso, como ele é bom, como ele faz uma coisa importante. Isso fica muito na memória das pessoas. Existe todo um estudo de semiótica para isso, sim, né? Quer dizer, o personagem, o imperador, o rei, enfim, quem se queira homenagear, no centro do quadro, sempre numa postura altiva, né? Isso, Só que na época não tinha essa parte de estudo da semiótica, mas já existiam os modelos que mostravam esse estilo de pintura, no caso. Né? Ele foi uma encomenda, como eu falei, para valorizar a monarquia, que era a forma de governo da época, Dom Pedro II na época, mas mostra o Dom Pedro como se fosse uma figura central, quer dizer, como se ele fosse o protagonista principal da independência do Brasil. Independência. Né? Como se fosse, né, o quadro reflete um ato dele, né? Isso, ele teria pego a espada, levantado naquele cavalo bonito e falado independência ou morte. Agora eu queria trazer o assunto para o contexto. Não foi bem assim, né? Ele não acordou aquele dia de manhã e falou, hoje eu vou fazer uma independência. Né? Não. Aliás, não era. Aliás, nenhuma coisa é bem assim, né? Porque é tipo assim, é igual uma propaganda. Só que na época era uma pintura histórica, ela tem um objetivo, ela quer contar a história, e isso ficou realmente na mentalidade das pessoas, que quem proclamou a independência do Brasil foi o Dom Pedro e acabou, como se não existisse mais ninguém. Retomando, por exemplo, o contexto da independência da América Latina, ou das independências, o contexto é aquele conflito entre o capitalismo industrial que está surgindo na Europa,
a partir da Revolução Industrial da Inglaterra, onde eles começam a produzir em maior escala a partir das primeiras fábricas, e eles precisam de mercados consumidores. E as colônias em geral, elas só podiam vender, comprar produtos das suas metrópoles, elas eram proibidas de fazer comércio com qualquer outro país. Então a colônia já não é mercado consumidor, já não serve para o sistema capitalista que está começando a aparecer com força nesse contexto. E a colonização, ela envolve muito trabalho escravo. O escravo também não é consumidor. Não é consumidor. E os senhores escravos compram escravos a altos preços. Então, eles também não consomem os produtos da indústria nascente. Então, isso foi uma crítica também, porque os dois sistemas se chocavam entre si, eles não se acertavam. Não que fosse intencional, as pessoas não tinham essa noção. Hoje a gente estuda história, a gente entende, mas na hora que você está vivendo história, você não tem noção do que está acontecendo. Mas os dois sistemas político-econômicos se chocavam e eles não contribuíam com o outro. Né? Vamos lá, acho que a gente pode voltar um pouco na história e lembrar do episódio da vinda da família real para o Brasil. Né? Dom João VI, o próprio Dom Pedro I nasceu em Portugal. Né? Dom João VI, lá em Portugal, com a família real lá. E havia o momento da invasão napoleônica. Isso. 1808 foi quando a família real veio, né? Isso. O que estava acontecendo na Europa naquele momento? Então, após a Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte, com o apoio dos militares e da elite francesa, deu um golpe de Estado, quer dizer, assumiu o poder, porque era uma república, depois ele acabou se transformando num imperador da França, inclusive ele se autocoroou, né? Ele mesmo se coroa para mostrar que não existe nenhuma autoridade acima dele, e ele começa a criar engrenagens e sistemas em que ele acaba se transformando numa personagem muito poderosa, e ele começa a aumentar muito a sua força militar, ele acaba dominando os outros países europeus, e nisso ele quer que todos os países, digamos assim, ele quer ser imperador do mundo. Sim. E nessa, a Inglaterra também é uma grande potência naval e comercial na época, a Inglaterra não entra nessa história, então ele decreta o bloqueio continental dos países da Europa Ocidental, pelo menos, para prejudicar a Inglaterra, no caso de não fazer comércio com a Inglaterra. A Península Ibérica, no caso de Portugal e Espanha, acaba não entrando nessa, porque eles deviam para a Inglaterra. Aí Portugal fica neutro, aí o Napoleão invade primeiro a Espanha, só que lá na Espanha o rei espanhol ficou lá esperando, digamos assim, aparentemente ele estava aguardando a invasão francesa. O Napoleão tira o rei da Espanha do poder e coloca o irmão dele no poder. O próprio irmão. O próprio irmão, que não tinha nada a ver com administração política, nada. Então, isso acaba gerando meio que um caos político na Espanha, e as elites coloniais da América Espanhola, no caso, aproveitam a deixa para conseguir fazer lutas pela independência contra a Espanha. O mesmo acontece no Brasil. Por quê? Que elites coloniais são essas? As elites coloniais são os filhos dos espanhóis ou filhos dos portugueses que mandam aqui na América. Tanto os espanhóis quanto os portugueses de Portugal, da Espanha, eles que mandavam todo o sistema colonial, eles comandavam tudo, né? Eles comandavam as regras colonialistas, eles que ocupavam essa parte do mercantilismo, a exploração das colônias para as metrópoles. No caso de Portugal, os caras que comandavam a colonização no Brasil eram a elite da elite portuguesa, no caso, portugueses chamados reinóis, aqueles que nasceram no reino, comandavam todo o sistema colonial e a exploração colonial da colônia portuguesa, que é o Brasil. Né? Perfeito. O Brasil só servia para estar mandando matéria-prima e dinheiro, ouro, igual as outras colônias. Para Portugal. Aí, só que existiam os filhos dos portugueses, os que nasceram aqui, né? E também eram latifundiários, donos de minas, senhores escravos, só que eles não tinham liberdade de comércio, eles não podiam vender, por exemplo, charque, eles não podiam produzir tudo o que eles queriam, eles eram obrigados a comprar de Portugal, então eles não tinham liberdade de comércio, eles precisavam de liberdade de comércio. Aí começa o choque.
a metrópole, Portugal, restringe o comércio somente com eles, tem um monopólio comercial. E os que estão aqui, eles querem mais liberdade, eles querem produzir, eles precisam ampliar suas empresas, suas fazendas, e eles precisam ampliar o seu mercado, eles não conseguem. A vinda do Dom João VI, 1808, para o Brasil, de certa forma, modernizou um pouco o país, né? Isso. Aí o Napoleão vai invadir Portugal, mas o rei de Portugal tem medo, teme que vai acontecer a mesma coisa que com o rei da Espanha. Aí ele, com a ajuda da Inglaterra... De certo iria acontecer mesmo, né? Eu acho, né? Com a ajuda da Inglaterra, ele vem para o Brasil com 10 mil pessoas. Não se prepara uma viagem de um dia para o outro de 5, 10 mil pessoas. Aí ele se instala no Rio de Janeiro. 5 a 10 mil pessoas? Não, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Ele se instala no Rio de Janeiro. Aí muda a configuração do Rio, porque agora existe a corte portuguesa e o rei numa cidade, numa região do Rio de Janeiro. No caso, eles vão modernizando, eles modernizam a estrutura administrativa, com ministros, eles criam o Banco do Brasil em 1808, né? Aí eles colocam, no caso, eles montam equipamentos, instituições para a elite, no caso, escola de medicina, escola militar, hospital militar, imprensa régia. Então, eles começam a criar coisas para a elite, para a corte, no caso, se manter aqui. Aí, que colônia que tem o rei com a corte e com uma estrutura administrativa? Nenhuma, né? Então, nessa parte que o rei de Portugal, com toda a corte, se instala no Brasil, já muda, e inclusive ele abre os portos do Brasil para as nações amigas, principalmente a Inglaterra. Então, quer dizer, o Brasil não é mais colônia, porque... Napoleão, lá na Europa, Napoleão chegou a invadir Portugal ou não? Chegou, ele invadiu depois que o rei de Portugal... Chegou lá, o palácio estava vazio. Digamos assim, já era... ele invadiu lá, daí os portugueses se viraram, só que daí deu problema em Portugal, né? Porque... Aqui o rei começou a modernizar, fazer as coisas para os portugueses aqui, abriu os portos, e em 1815 o Brasil foi unido a Portugal, ficou junto, Reino Unido a Portugal e Algarves. Então virou um reino só em 2 territórios, Portugal e o Brasil, né? Igualdade de condição. Só que o rei estava aqui. Estava aqui. Só que os portugueses lá, lembrar que sempre é uma monarquia absolutista, o rei tem poder total. Aí, lá em Portugal, eles queriam o rei de volta, eles ficaram sem rei, depois que teve a invasão e tal. Mas eles enfrentaram os franceses, com o apoio dos ingleses. Mas aí eles fizeram uma revolução, chamada Revolução do Porto, 1820, que acabou fazendo uma constituição para Portugal, e que limitava os poderes do rei, que estava aqui, no Brasil, e que obrigava, primeiramente, o rei a voltar para Portugal, Dom João. E que ele tinha que seguir uma lei, que era a Constituição, né? Aí o rei é obrigado a voltar, ele volta em 1821. 1821. Isso. Se ele não voltasse, ele perdia o trono lá também. Isso, com certeza ele perdia, ou ia ter algum outro processo revolucionário, no caso de fazer uma república, alguma coisa assim, né? Aí, aqui ele deixa o filho dele, o príncipe Dom Pedro, como príncipe regente, quer dizer, o regente é aquele que rege no lugar do rei, governando aqui e lá, ao mesmo tempo. É uma situação meio ambígua na história, mas é assim que aconteceu. Só que daí, as cortes portuguesas querem que o Brasil volte a ser colônia. O Brasil já estava com comércio livre, já estava com os portos abertos, o Brasil já tinha uma estrutura organizada no Rio de Janeiro para a elite, no caso. E agora a elite de Portugal, lá em Portugal, eles querem recolonizar o Brasil, né? Agora, só que nesse intervalo de tempo se forma uma elite que forma o Partido Brasileiro, se forma um grupo de políticos que querem manter o que eles queriam, que era a liberdade de comércio e uma autonomia administrativa, que era isso que eles precisavam. Agora tem, só que agora o rei que está aqui é regente. Sim. E o de Portugal está lá em Portugal, obedecendo a regra de Portugal. Não ocorreu para o Dom João VI voltar para Portugal e levar o Dom Pedro I também, ou não? Digamos, ocorreu para as cortes, né? As cortes queriam que o Dom Pedro voltasse também, né? A família real toda. Isso, todo mundo. Só que nesse ponto aí, a elite brasileira, no caso a elite, eram os fazendeiros, os grandes comerciantes, principalmente,
eles se organizaram em torno do Dom Pedro, e a dona Maria Leopoldina também junto, né? E eles começaram a fazer tipo uma pressão, organização aqui para se manter o Brasil do jeito que estava, com liberdade de comércio e liberdade administrativa, que não existia antes. A tentativa era de retrocesso. Isso. É que voltasse a ser Colônia de Portugal. E eles, a elite daqui não queria deixar. Então, nesse caso, talvez esse processo daí, as cortes de Portugal começaram a forçar que o Dom Pedro voltasse para Portugal também. E nesse contexto se dá esse dia do fico, que ficou chamado... Você lembra para a gente o que é o dia do fico? Então, o dia do fico é o dia que um dos dias que o Dom Pedro recebeu as ordens de Portugal para retornar a Portugal. Ele junto com a elite que estava junto com ele aqui, os políticos que estavam aqui brasileiros, digamos assim, acordaram dele não voltar. Daí ele falou, diga ao povo que o fico, ficou fico, né? Dia do fico. Dia de ficar. Foi mais ou menos isso. Então, ele acaba ficando, só que daí ele recebe mais pressão de Portugal para retornar, mais pressão ainda. Os portugueses lá em Portugal, eles querem, porque ele ainda era da família real, né? Sim. Português, querem pôr mais limite na autoridade dele, porque eles puseram limite no pai dele em Portugal. E aqui ele estava, na cabeça dos portugueses, ele estava mais ou menos livre. Estava mesmo, né? Estava solto aqui, mandando no Brasil, vamos dizer assim, né? Aí, mais pressão em Portugal, de Portugal para o Brasil, no caso para o Dom Pedro, né? Aí, até chegar esse dia, 7 de setembro, que ele estava voltando para o Rio de Janeiro, aí no bairro do Piranga, em São Paulo, hoje é o bairro do Piranga, onde tem um museu, que ele recebeu uma mensagem mensageiro de Portugal, e daí deu a ruptura definitiva, digamos assim. Agora não vou mais, diga, agora que seja a independência, chega. Porque foi um processo bastante conturbado, depois que o rei de Dom João voltou para Portugal, e Portugal pressionou aqui. Mas a elite brasileira, no caso, que eram latifundiários, grandes comerciantes, eles estavam junto com o Dom Pedro para ficar, para que ele ficasse. A história, né, como a gente já falou, né, a história é sempre contada por alguém, né, com algum interesse. Tem um quadro bonito que a gente vê. A gente estuda, quando criança, na escola, que aquilo foi um ato de heroísmo, uma coisa meio romântica, né? Então, na verdade, foi uma sucessão de conflitos, é isso? De pressões, né? Pressões políticas e econômicas, no caso, que Portugal queria restabelecer a colônia. Não tem mais colônia. O Brasil não é obrigado mais a fornecer as suas riquezas para Portugal desde que a família real chegou, né? Aí eles queriam que voltasse, a colônia estava muito boa para eles. Só que daí começou a pôr regras em Portugal, então a Constituição em Portugal, o rei não pode fazer o que ele quer, só que essa lei não pegava no Dom Pedro, porque basicamente ele começou a ter apoio aqui no Brasil, né? Aí foi essa, digamos assim, foi o dia do racha final em Portugal, foi essa 7 de setembro, e o Dom Pedro foi coroado imperador de 1º de dezembro do mesmo ano, 1822. 7 de setembro, outubro, novembro, 3 meses depois. Digamos assim, que as datas são uma escolha. Alguém escolhe a data para contar uma história, digamos assim. Porque houve muitas datas, né? Então, as datas são, digamos assim, elas acabam virando símbolos, né? No caso, símbolo nacional. Isso, fazer um parênteses aí, fugir um pouco da pauta, mas assim... me incomodava muito quando criança a necessidade de ficar decorando data, nome, local, nome de cidade. Putz, eu me lembro de um professor lá que obrigou a gente a decorar o nome de Dom Pedro I. É um nome desse tamanho, né? Na Europa eles tinham esse costume de dar muitos nomes, 16, 17 nomes para as pessoas, né? Ó, você quer ver? Vou ler aqui ao vivo, ó. Vou ler ao vivo. Olha o que eu fui obrigado a decorar. Olha, Andressa. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Como é que vai decorar o nome desse daqui? Irrelevante, na verdade, né? Que dia que foi? Mas era... Né? Detalhíssimo, não chega nem a explicar nada, né, no caso. Mas era uma coisa da Europa. Aqui no Brasil não tinha essa parte de tantos sobrenomes, né? Só que, assim, uma observação aqui, para que serviu essa independência do Brasil?
porque a gente fala independência, a gente fala muito de liberdade. Mas que liberdade? Ó, a elite... Ou melhor, liberdade para quem? Isso. A elite conseguiu a liberdade comercial que eles precisavam. Eles queriam comercializar à vontade, queriam importar e vender para quem eles quisessem. Eles conseguiram autonomia administrativa, eles podiam mandar nos seus espaços, nos seus locais de origem, né, nos seus territórios, suas terras. Mas para a maioria do povo não mudou nada, absolutamente nada. Continuou a escravidão, uma que tinha vários comerciantes de escravos no meio que a gente está falando de 1822. Isso. A libertação dos escravos foi em 1888. Isso. 60 e tantos anos depois. E também foi um processo bem demorado, não foi assim, Princesa Isabel aboliu a escravidão, não foi assim. É outro processo. Tá? E o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né? O último país do mundo. Isso. Que título, né? Então. Aí, digamos assim, para as classes populares não fez diferença, muitas vezes as pessoas nem sabiam o que era, porque eram dominados por Portugal, agora são dominados por uma elite que já dominava eles, no caso, fazendeiros, grandes comerciantes, então não mudou muita coisa. Para o povo continuou praticamente tudo igual. A exploração continua igual, não fez diferença nenhuma na prática. Aí no quadro do Pedro Américo aparece, por exemplo, do lado esquerdo, uma pessoa descalça conduzindo carro de boi, que ela mostra o povo à parte da política e tal. Mas, assim, a tentativa de romantizar esse evento, de romantizar, é muito presente. As pessoas gostam de romantizar para não ter que aprofundar na realidade, né? A realidade é meio dolorida, saber a verdade é um pouco chato, né? Isso conflita um pouco aí com a história oficial, né? Como a gente fala, né? Hoje em dia a gente não vê muita história oficial, porque a gente tem muita pesquisa. Hoje a história, ela procura ver aquilo que ocorreu através de documentação de pesquisa. Mas teve uma época que essa tal história oficial era para fazer essa história, para ocupar a mentalidade de uma maneira que não para enaltecer as elites e para mostrar que o povo tem que aceitar tudo e ficar quieto, no caso. Né? Como se fosse tudo bonito, né? Isso. Como se fosse tudo bonito. Aí agora a gente não aceita mais essa história montada, né? Tem gente que ainda está com saudade dessa história que fala dos grandes heróis, mas não tem herói, todo mundo é herói da sua vida, todo mundo é herói do seu trabalho, das suas dificuldades, e os políticos querem poder. Aí é diferente. Qual que é o conceito de elite, professora? As elites são geralmente as classes dominantes, que são os herdeiros. Que sempre tem. Sempre tem. Em todo lugar, em todo país, em toda época. Tem. Né? Elites são as classes dominantes, tanto na política quanto na parte econômica. Eles têm poder, eles têm dinheiro, e geralmente andam junto. Normalmente anda junto, é isso que eu ia falar. Política e economia tá junto, isso, né? Tá. Aí Como que a gente poderia provocar um pouco a professora? Quem são as elites hoje, por exemplo? Eu acho que não mudou muito desde a época da colonização, continua a pessoa dos latifundiários grandes, o agronegócio da época colonial continua até hoje, né? E eles também têm as grandes empresas, então, mais ou menos é o mesmo grupo herdeiro que ficou desde aquela época da colonização, que eles receberam as terras do Brasil para eles, receberam. As grandes capitanias de divisão de terra receberam direto do rei de Portugal. As capitanias hereditárias, né? Foram dadas. Foram, né? Tomadas dos povos que habitavam na região. Daí tem as encrencas entre eles, tá? Disputa por poder, né? É sempre disputa por poder e por alguma coisa de interesse, no caso riqueza, sempre. Sempre. Não muda muito. Eu vou chamar um break rapidinho, mas vou deixar uma reflexão, uma pergunta no ar, professora. O conceito de país, enquanto união, enquanto um país só. Em 1822, aquela independência do dia 7 de setembro, não tinha-se esse conceito de país como um todo, né? Não. Mas responda daqui a pouquinho. João Paulo, pode chamar o break aí, daqui a pouco tem mais independência do Brasil aqui no Telescópio. Até já. A DNA Florestal oferece soluções completas para o cuidado e preservação do meio ambiente.
Trabalhamos com a venda de mudas de qualidade, manutenção de áreas verdes, elaboração de TCRA, arborização urbana e projetos de paisagismo. Com 12 anos de experiência, já cultivamos mais de 150 mil mudas no nosso garden, com variedade de mais de 150 espécies para atender diferentes projetos. Vamos transformar seu espaço em um ambiente mais verde, bonito e sustentável? Entre em contato e solicite seu orçamento. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Aqui no Brasil, essa multinacional está há mais de 50 anos. Aqui o ambiente de trabalho tem valor e o plano de carreira é real. Aqui a saúde é parceira da confiança. Aqui tem Unimed Sul Paulista. Liberte a confiança e sensualidade que existem em você. Chegou um novo Her Code Climax, do Boticário. Uma fragrância intensa com chocolate no ar e notas que despertam o ápice do prazer. Aproveite a linha com até 20% de desconto. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou WhatsApp oficial. Her Code é o Boticário. Promoção válida até 21 de setembro. Consulte condições nos canais de venda. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais. Cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. Prontinho, de volta aqui. Programa Telescópio. Tá um bate-papo, tá uma aula gostosa, viu, professora? A professora está dando aula onde? Na ETEC Edson Galvão. Professor Só. Edson Galvão, Escola Agrícola. Só. Já é uma baita escola, né, Só, professora? tem bastante curso lá agora. Aí eu dou parte do ensino médio, essa parte do ensino de história. Então, é uma batalha também para quebrar os modelinhos de história que ficam na cabeça das pessoas, às vezes, meio romantizado, meio simplório demais, falta investigação, falta análise crítica da realidade. Eu acho que a análise crítica é a palavra-chave aí, né? Pra gente não acreditar em coisa que Qualquer conta pra coisa. gente, né? Então. Mas hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas têm outras formas de divulgar histórias que elas querem. Mas, assim, a gente precisa se ater àquilo que é de verdade, aquilo que foi pesquisado, que foi discutido, que foi muito estudado. Então, a gente não pode suprimir a história pesquisa por historinhas românticas ou, sei lá, de rede social que não tem base nenhuma, né? Hoje, fazendo um salto aí no nosso assunto de novo, hoje a disseminação de fake news, de inverdades, é muito forte, né? Tanto por via de grupos especializados nisso, quanto por pessoas que elas compartilham coisas sem saber, concordam com a ideia ou compartilham, não é bem assim. Antes de você compartilhar alguma coisa que te agrade, pesquisa pelo menos em 3 fontes diferentes, para ver se é isso mesmo, né? Senão não está ajudando a disseminar mentira e a desinformação, isso só prejudica as pessoas, né? Sem dúvida. Faz muito mal para as pessoas. Veja o que aconteceu recentemente aí com a fake news disseminada por aquele deputado de Minas, dizendo que o Pix ia ser taxado, né? Então, mas é a mesma ideia. E não tinha nada de taxação, o que tinha era controle do Pix. Moral da história, meses depois descobriu-se aí esse golpe aí nas fintechs, né? Nesses bancos, né? Isso. Então, a gente precisa estar atento e a gente não pode ser ingênuo, não acreditar naquilo que gosta. Mas a gente tem que começar a perceber a realidade e ter discernimento, senão a gente acaba sendo enganado e manipulado. Ainda mais nesse mundo de excesso de informação. A gente tem que saber filtrar
as informações para não entrar junto, entrar errado, entrar do lado de pessoas que vão prejudicar a todos. Prejudica coletivamente, né? Nós falávamos no bloco anterior, esse conceito de Brasil, né? Independência do Brasil. Que Brasil que a gente está falando, né? Porque em Minas já teve uma movimentação um pouco antes lá com a Inconfidência Mineira, na Bahia também, mas não havia esse conceito de Brasil enquanto pátria, né? Não. Enquanto um país, né? É que o Brasil era colônia, as regiões eram distantes demais uma das outras, então o pessoal não se encontrava, eles se encontravam mais com os portugueses, por isso que era a ideia da independência de Portugal. Minas, independente de Portugal, Bahia, independente de Portugal, Pernambuco, independente de Portugal, mas entre elas não tinha nenhuma ligação, era muito difícil o transporte, muito difícil a comunicação, então era muito grande, o Brasil é muito grande, né? Então foi um desafio. Depois da independência, manter essa unidade também, né? Não foi tão fácil. Aqui que eu acho que já entra um pouco no campo da opinião, não tem importância. A América Espanhola se dividiu em vários países, né? Foi. O que proporcionou o Brasil manter essa unidade nacional? Na prática, eu vou falar o contrário. O que proporcionou a América Espanhola ficar dividida, né? Porque eram capitanias também, igual o Brasil, eram capitanias, eram regiões, eram vice-reinos. Aí, no processo de independência, teve guerras de independência, né, contra as tropas espanholas, justamente porque houve enfraquecimento do poder na Espanha por causa da invasão dos franceses. Aí, as regiões, por exemplo, Argentina, Chile, Paraguai, essas regiões, depois Peru, Bolívia, Venezuela, elas tinham duas lideranças principais que fizeram as guerras, inclusive eles eram unidos. E um deles era o Simão Bolívar, que o sonho dele era fazer uma América Latina, no caso. E ia ser a grande colônia. Incluindo o Brasil, né? Uma América só, né? Não, o Brasil já era colônias diferentes. Não, ele queria fazer isso com as colônias espanholas, ex-colônias espanholas. Tá. Fazer um grande país. Mas aí houve problemas com os chefes locais, digamos, a elite local de cada região, da Venezuela, da Colômbia e tal, que eles não queriam perder o poder, e é muito mais fácil você governar no seu quadrado do que brigar com os outros, ou ter que lutar com outras pessoas. Então, eles preferiram manter o poder na sua região menor, e os interesses também dos Estados Unidos e da Inglaterra na época. A Inglaterra queria mercados consumidores, então queria que todo mundo ficasse independente. Incentivou a independência. Isso. E a gente sabe que o país, uma região, quanto mais desunião, mais fácil de dominação. Sim. Então, digamos assim, se todos se unissem numa grande nação, ia dar trabalho também, mas eles iam ficar fortes, né? E os Estados Unidos também não queriam que... eles tinham já essa doutrina Monroe desde o século XIX, de que nenhum outro país pudesse interferir na América, que é deles até hoje, tem essa mentalidade. Então, eles fizeram de tudo para não dar certo essa união das ex-colônias espanholas. E por que no Brasil não aconteceu isso? Por que cada colônia, cada província não virou autônoma? Digamos que o Brasil já era maior nessa época, ele foi inclusive ficando maior a partir da pecuária, que é outro termo de história também. Mas o Brasil já tinha um tamanho bem grande quando foi colonizado por Portugal, tá? Quando os portugueses chegaram, não foi respeitado o Tratado de Tordesilhas, ia ser bem pequeno. Sim. É que eles não conheciam o tamanho do território. Aí, digamos assim, que várias regiões já foram os portugueses chegando, teve missionários, teve os chamados bandeirantes, que eram caçadores de indígenas. Aí o pessoal foi explorando a região e foi, digamos assim, virando posse de Portugal. Inclusive, o Uruguai pertenceu ao Brasil depois, que foi separado na Guerra da Cisplatina. Mas, assim, teve guerra da independência após, também teve tentativa de não aceitar a independência de Portugal. Ah, é? Uma vez proclamada pelo Dom Pedro, no 7 de setembro, o restante do Brasil não soube no dia, né? Não foi mandado em grupo do WhatsApp, né? Digamos que os colonos portugueses das regiões, várias regiões, empreenderam guerra contra a independência, né? Alguns contra a independência? Contra, eles não queriam, eles queriam manter o vínculo com Portugal. Porque, no Rio de Janeiro que se deu, São Paulo e Rio que se deu todo
a movimentação. E os portugueses, as elites, né, no caso, que estavam lá, eles não queriam perder o que eles já tinham ganho com a colonização, então eles queriam manter a colonização. Só que, se bem que não tinha um acordo, assim. Aí, depois que o Dom Pedro assumiu o poder, como imperador, ele teve guerras contra esses grupos. Eles perderam as guerras. Foi isso que o Brasil ficou. Até Quer porque dizer, não foi dividido, no caso. formava parte da elite brasileira na época, muitos portugueses, muitos comerciantes portugueses, né? Uhum. Aí, só que assim, não era uma coisa unida, assim, vamos combinar de fazer junto. Não é que hoje a gente vê um mapa na TV, o mapa do Brasil e vê as regiões. Não é assim, eles não tinham muita noção do que acontecia. Mas era o que funcionou na época. A história não tem uma linha, vai acontecer isso e pronto. É igual a água, ela vai indo para onde dá, né? E dá certo ou não dá. Então, foi isso que aconteceu. Houve as lutas contra a independência, mas eles foram derrotados, esses grupos locais. A luta pela independência, então, professora, pelo que eu aprendo na aula, é uma busca pela liberdade econômica da elite. Da elite. Não foi uma revolução popular, Não. o povo quis isso ou aquilo. Não. Na prática, foi defender o interesse das elites só, elites brasileiras, no caso, que queriam a independência comercial, eles precisavam fazer comércio e queriam administrar suas regiões. Não foi nada assim para libertar o povo, não foi nada de liberdade, não foi nada, foi só para... Não, foi liberdade de comércio, liberdade comercial, que é o que interessa às elites. Cujo beneficiário é a elite, né? Não é o povo. E esse processo de independência demorou quanto tempo para ser efetivado? Portugal só reconheceu a independência do Brasil bem depois que o Brasil pagou uma multa. Porque os países... Como assim pagou uma multa? Pagou uma indenização para Portugal. Emprestou dinheiro da Inglaterra. O Brasil começou com o Brasil já devendo, prestando dinheiro, alguns milhões de libras, né, esterlinas, para pagar a Portugal, que demorou mais para reconhecer a independência. Ou seja, além do grito do Ipiranga, tivemos que pagar pela nossa já independência. Começa a dívida externa, né? Começa com a independência. Aí depois tendo todos os processos. A parte do Brasil Império, governo, é bem conturbado também. É bastante complicado também. Então, a gente sempre reclama, o pessoal da política não dá sossego, mas sempre foi assim. A parte da história do Brasil ela é bastante conturbada, tanto como colônia, como império, depois com Primeira República, depois veio Getúlio, depois veio as ditaduras, é sempre conturbado. Às vezes a gente comenta, aqui mesmo no Telescópio, que atualmente estamos vivendo, quase que foi interrompido, o maior período de estabilidade política da história do Brasil, né? De todos os 525 anos de história, esse é o maior período de estabilidade, sem golpe, sem mudança. Sem golpe, mais ou menos. Mas assim, a história aliás, não é só do Brasil, todos os países vivem mais ou menos problemas parecidos, né? Aí essa parte de defender a democracia, que seria a vontade da maioria, é complicado, porque se a elite diz que ela é maioria, a elite é o pequeno grupo que comanda tudo, né? Comanda o comércio, comanda as vendas, a produção. E muitas vezes eles estão alinhados com interesses de outras elites de outros países. O povo não interessa para eles, nem um pouquinho. Aí tem que ter jogo de cintura, tem que estudar, tem que entender, tem que discutir, né? É complicado. É complicado. E alguma vez foi diferente? Eu não sei, acho que não. Eu também acho que não. Uma fala que a professora soltou aí no comecinho da nossa conversa foi sobre a importância da monarquia. Qual que é a importância de uma monarquia? No contexto das independências da América Latina, todos os outros países se tornaram repúblicas, menos o Brasil. Tá? Todos, de alguma forma ou de outra, mesmo sendo a elite, proclamando tal, foram repúblicas. Quer dizer, república é quando as pessoas escolhem o governante por um tempo limitado, ele não pode ficar eternamente. A monarquia não, a monarquia é hereditária, o poder fica na família. Sim. Daí eles copiaram Portugal, no caso, né, que era a monarquia absolutista lá, ficou na mão de Dom Pedro aqui, que era português também. Poucas monarquias resistem até hoje, né?
Hoje existem monarquias constitucionais, elas seguem com a Constituição, alguns países são monarquias, mas com Constituição, absolutismo, espero que tenha ficado para sempre atrás. Esperamos. O absolutismo, o contrário da constitucional, né? Vamos resumir assim. É o liberalismo, no caso, o liberalismo... É o que acontece na Inglaterra, né? No Reino Unido, né? O liberalismo prega um governo que siga uma Constituição, mas nas entrelinhas fala, eleito pelo povo, tal, algumas pessoas políticas são eleitas pelo povo, mas nas entrelinhas o poder pertence à burguesia, à classe alta, na prática. Sim. Agora o neoliberalismo é mais complicado, daí outro, é o que mais nós estamos vivendo agora, é outro sistema mais contundente, mais agressivo. E outra fala que eu tiro da sua aula é que a história do Brasil sempre foi marcada por conflitos. Sempre foi. E nos vendem, até nas escolas mesmo, dizendo assim, não, o Brasil é um país pacífico, um país tranquilo. Eu não sei aonde, e nem em que época. Que sempre, desde a colonização, teve revoltas com os povos indígenas, guerras justas para escravizar indígena. O que era a guerra justa? Aliás, até a abolição da escravidão ainda tinha guerra justa. O que é? Eu vou fazer guerra contra os indígenas que não aceitam a minha dominação, a dominação dos brancos, no caso. Então, muita violência contra os povos indígenas, massacres contra os indígenas, né? Forçar eles a mudar a cultura, mudar o sistema. E fora a escravidão forçada dos africanos, no caso, os africanos foram escravizados e trazidos para cá num mundo totalmente fora do que eles viviam lá na África, né, nos povos lá. E isso dava muito lucro. Por que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão? Por causa do lucro. E as grandes elites, né, que ganhavam com esse tráfico. Estava bom a escravização para eles, né? Uhum. Até eu quero acrescentar aí a questão da comunicação na história oficial. Começando pelo termo descobrimento do Brasil, né? Não foi descobrimento, eles chegaram e foram pegando, invadindo, uma ocupação, uma invasão. Foram ocupados, mas foi uma invasão, assim, porque já tinha gente, é como se não existissem as pessoas que estavam aqui, né? Aí, no caso, não é descobrimento. Quem que descobriu? Os portugueses descobriram, eles já sabiam que tinha a terra aqui. Bom, o Tratado de Tordesilhas, de que ano que é? 1494. Quer dizer, bem antes dos 1500. Foi o contrato entre Espanha e Portugal para eles dividirem as terras. Era um acordo político. A história pode ser reescrita de tempos em tempos? Se a gente conseguir achar novas evidências, novas descobertas, a partir de novas pesquisas. Não, mas pega esse exemplo aí, o termo descobrimento do Brasil. Não pode ser reescrita essa palavra ou não? Precisa mudar, tirar essa palavra, né? Quem que descobriu? Não, ninguém descobriu, já existia e os indígenas, aí, a população nativa já ocupava. Milhões de povos indígenas. Milhões de povos indígenas. E outro conceito interessante também, para te provocar um pouco, professora, é que os séculos vão passando, a história vai mudando, a sociedade muda. Mas a ferramenta talvez mais feroz para a dominação portuguesa aqui foram os jesuítas, né? Os jesuítas, eles serviram ao rei de Portugal, a metrópole, né? No caso, eles vieram aqui para catequizar os indígenas, mas eles foram importantes no quesito foram as primeiras escolas. Por 300 anos dominaram as escolas, né? Então, não existia outra escola além da escola jesuítica. Então, a gente não pode julgar as pessoas a partir de nós mesmos. Mas o que tempo diferente, né? São tempos diferentes, Só que, ao mesmo tempo, forçaram os indígenas a mudar a cultura. Mas eles estavam a serviço da colonização na época, né? Sim. Depois foi bloqueado. Mas é sempre assim, quem está a serviço do dominador, ele vai fazer o que o dominador manda, né? No caso, aquele que domina vai... Mas eles fundaram as primeiras escolas. Agora, nas colônias espanholas, as escolas eram escolas e universidades. No Brasil, não, só escola. Só escola. Básica. A universidade começou só após a chegada do Dom João para cá. Que daí abriu algumas escolas para os filhos dos nobres portugueses. Da própria elite, né? Da própria elite. Professora, não dá para esgotar, né? O objetivo não é esgotar a questão da independência, mas era justamente bater um papo sobre esse contexto, né? Desse ambiente que marcou o 7 de setembro, né? Começou vários anos antes. Isso.
1808. Se é que foi concluído vários anos depois. Qual é a independência que nós temos hoje? É uma luta também, independência comercial, independência política, liberdade, o que a gente busca, né? Então tem que ter uma consciência que, por exemplo, qual era a liberdade que as pessoas queriam na época da colonização? A elite portuguesa, no caso, a elite, os filhos dos portugueses aqui, eles queriam liberdade de comércio. O escravo queria o quê? Abolição da escravidão, direitos para trabalhar na terra, as pessoas pobres queriam terra para plantar, para produzir alimentos. Então, a independência ou a liberdade é um conceito que depende do lugar que você está. Se você está na elite lá em cima, você quer independência ou liberdade para fazer o quê? Para enriquecer mais? Para tomar território dos outros? Ou então, se você está aqui embaixo, no andar de baixo, você quer liberdade de direitos, no caso, que é o que mais as pessoas querem, direitos, saúde, educação, de qualidade. Então, é para a gente pensar, eu acho que a sugestão do 7 de setembro é pensar. Aliás, no Brasil estão sendo organizados vários gritos dos excluídos no 7 de setembro em várias capitais, né? Vai ter? Várias capitais. Acho que Sorocaba tem mais próximo. Aparecida, São Paulo, tem gritos dos excluídos. Aí são os movimentos sociais que participam. Para mostrar que a coisa não está boa, né? Que precisa de independência, que precisa de direitos garantidos, precisa de respeito para as pessoas, que precisa ter... o pessoal fala tanto de liberdade de expressão, que liberdade de expressão que é xingar, humilhar os outros. Não. Precisa de direito garantido na sua vida, no seu trabalho, na luta diária, no seu salário tem que ser digno, moradia digna, tudo para elevar a dignidade do ser humano, né? Ou seja, essa liberdade tão almejada, liberdade abre as asas sobre nós, ainda não terminou. Não, e nem tão cedo vai terminar. Porque, por exemplo, se os objetivos, comparando a independência, o objetivo da elite era liberdade de comércio e autonomia administrativa, mandar nos locais deles. A liberdade que o povo precisa, que as pessoas precisam, direitos garantidos, qualidade na educação, qualidade na saúde, qualidade em tudo, né? Então, são totalmente diferentes as ideias. Aí as pessoas precisam ter essa consciência. A liberdade ou a independência depende do lugar que você está. E é para todos, é para uma pequena elite, né? Pequeno grupinho. Aí é para pensar. É para pensar. Eu sugiro que as pessoas pensem um pouquinho qual é a liberdade que elas querem e o que elas têm. Ou a independência, qual é a independência que você tem, qual é a independência que nós precisamos, né? Para a gente ser mais feliz. No caso, a ideia é viver bem, né? Ser feliz, ter os direitos garantidos, né? Na sua opinião, o Brasil passou por uma crise da democracia recentemente, na história recente? Crise de democracia? O Brasil está sempre com crise de democracia, né? A gente está vivendo, o programa está sendo gravado, mas estamos durante um período de julgamento no Supremo de uma tentativa de golpe. Óbvio que o assunto é jurídico, mas passamos por uma tentativa de golpe? Passamos. Aliás, não é só uma tentativa, né? Mas é que assim, quem que faz o golpe? Não é o povo, não é a população pobre, não é o trabalhador, são as elites. Então, a elite quer poder. De algum jeito, ela quer desestabilizar outro grupo que está no poder para entrar. E de uma forma ilegal, o golpe de Estado eu quero o poder a qualquer custo. Eu quero o poder de qualquer jeito. Nem que eu precise fazer coisas assim que não são éticas e não estão na lei também. Isso que configura golpe de Estado. Teve um aí que falou que o povo queria, incentivou o povo a ir acampar um tiro de guerra, depois chamou de um bando de maluco, né? Então, joga as pessoas para quebrar a cara, depois não reconhece, depois põe a culpa nas próprias pessoas, né? Então, esse tipo de liderança não serve. Porque o líder, assim, que a gente... Não serve e não se mantém, né? Não, a pessoa tem que enfrentar a realidade, ela tem que enfrentar, ela tem que ter responsabilidade naquilo que ela fala ou naquilo que ela propõe para os outros. Não adianta fugir da raia depois, tem que ser responsável, né? Tá faltando liderança, assim, né? Precisa, os líderes precisam ser responsáveis e precisam ser exemplo para a população, para as pessoas, mas exemplo bom, não exemplo de ódio,
mentira, mas é exemplo assim, que conduz a pessoa para um lugar melhor, para ser pessoas melhores. Tem tantos líderes na humanidade que foram boas, que são bons, mas aí o pessoal enaltece uma pessoa que não tem qualidade de liderança positiva. Negativa nós já tivemos na história, deu muito mal a história. Foi péssimo para a humanidade. A gente não pode esquecer que Hitler, Mussolini foram lideranças populares em seus países nas suas épocas. Hitler, que levou o mundo para uma guerra mundial, foi eleito, né, pelo povo, né? Quer dizer, o fascismo tem o seu lado popular, né? Tem. Então, assim, a democracia não é só você eleger uma pessoa para um cargo representativo na política, um cargo importante, mas você também cobrar e participar e cobrar melhorias para todo mundo, né? Porque as pessoas acham que democracia é só vou lá e voto, acabou, estou livre. E outras pessoas também confundem muito política como se fosse uma torcida de futebol, ou torcer para um lado ou outro. Não é isso. Política vai mexer com a vida das pessoas, né? Os políticos definem o valor do salário, os políticos definem, por exemplo, na época do Dom Pedro I e II, se vai ter ou não escravidão, os políticos que definem as leis para a gente seguir, né? E geralmente alguns entram lá só para pegar mais riquezas para eles e não distribuir para a população, né? Aí o pessoal não tem acesso à creche, não tem acesso à educação, falta gente na saúde. Por quê? Porque lá em cima estão, né, eles querem poder para eles. Não é legal. O que a professora atribui esse crescimento recente da extrema-direita? Desculpe, o legado deixado pelo fascismo não é suficiente para a gente se afastar dessa extrema-direita? O fascismo não acabou, né? Aí, nossa, já dá um debate só essa parte. Mas assim... Eu tenho compromisso às 8 da noite, por mim... Não, o fascismo, ele não saiu. Ele só voltou com mais força agora porque tinha exemplos, digamos assim, escancararam as portas. E com o uso de rede social, ficou muito fácil atrás da telinha eu estar falando, repetindo coisas de ódio, mensagem de ódio, de violência, porque ninguém me vê. Depois tem que ter um marco regulatório da internet, precisa regular as redes, né? Porque despertou muita ignorância e maldade e violência nas pessoas. Realmente as pessoas mostraram tudo o que elas sentiam, mas era reprimido pela educação, pelos costumes, né? No caso, você tinha vontade, mas você não falava nada. Agora as pessoas soltam todos. Hoje a gente vive um período de liberdade de expressão, pelo menos, né? Qualquer um entra no Facebook e xinga só que tem que ter limite. A liberdade de expressão é o único direito. Isso não é liberdade de expressão, não, né? Não, é violência, né? Porque a liberdade de expressão, você não pode atingir o outro, machucar, magoar o outro, ameaçar. Daí vira violência, daí não é liberdade de expressão. E eles confundem isso, né? Aí eles acham que é bonito ficar xingando, eles acham que isso é ser sincero, sincerão. Não é, não. É ser sem educação mesmo. É ignorante mesmo, né? É isso que é o problema. A pessoa confunde ignorância, violência verbal com liberdade de expressão, não é? Não é. Então, uma dica para o pessoal aí que respeita as pessoas em todos os lugares, inclusive dentro da telinha, fora da telinha, né? Respeito a opinião em contrário, mas a responsabilização, se não vier pela conscientização, vai vir pelo Poder Judiciário. Vai, tem que vir. Né? Porque não, eu posso dizer assim, eu divirjo da professora Mônica, não concordo com nada que ela fala. Eu tenho liberdade para isso. Sim, ninguém é obrigado a pensar igual. Agora, eu atacar, xingar, ofender, não é liberdade de expressão. A gente já não pode pensar igual, senão a gente seria um bando de robô, de autômata, né? Mas é por isso que é importante, a democracia tem essa ideia de diferenças de ideias, mas com respeito, né? Aí a gente está vendo uma situação de desrespeito ao outro. Agora, precisa estudar bastante essa parte, precisa estudar, ter argumentação, as pessoas precisam não partir para a violência, mas partir para a pesquisa, para a leitura, para a discussão, daí sim, funciona. O debate entre todas as vertentes humanas que inventaram até hoje. É tão bom, né, esse debate, né? Rico, muito bom, né? Muito bom. E um aprende com o outro. Agora, essa violência, sabe, partir para cima do outro não é nada bom, né? A gente tem antecedentes na história para saber que isso não dá bom final, né? Professora Mônica, qual é a origem desse nome? É austríaco, meu pai era austríaco. Austríaco? Isso.
Como é que fala? Cherry. Cherry. Com CS. Isso. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Né, como eu falei, longe de querer esgotar o assunto aqui, merece outros tem episódios. muitos assuntos. A história não acaba mais. Aliás, ela aumenta todos os anos, né? Então, cada dia. Cada dia aumenta, então não tem como esgotar os assuntos. Hoje, que o programa está indo ao ar, não sei nem de antemão a ideia, talvez a gente já tenha notícia de um ex-presidente preso, por exemplo. Isso. Então, daí vai fazer parte da história, né? Porque, na prática, foi o primeiro julgamento de uma pessoa no poder que tentou golpe de Estado, foi agora, esse momento histórico. Porque houve outros golpes de Estado no Brasil, né? É que quando o golpe se efetiva, como foi em 1964, não tem processo judicial. Porque... Fecha Congresso, fecha, né, troca ministros. Então, mas a Constituição brasileira, ela, digamos assim, que essa de 88, que ela é chamada Constituição Cidadã, ela preveniu algumas situações como essa. Por isso que agora a lei tem mais, assim, mais força. Só que as pessoas precisam apoiar o direito, o Estado de Direito, as pessoas precisam apoiar o respeito à lei, as pessoas precisam apoiar a soberania do Brasil em tudo, em julgar pessoas que fazem errado, independente da função que eles têm, se é presidente, Por que é só o pobre que é prejudicado? As pessoas que estão na elite também precisam pagar pelos que fazem de errado. É isso aí. Certo? Está feito a reflexão, né? Obrigado, viu, professora? De nada, eu que agradeço. Gostei muito da aula. Espero que você em casa também tenha gostado. Enfim, eu acho que se a gente pudesse tirar a aula da professora Mônica, assim, uma essência reflita sobre os acontecimentos, vá pesquisar, vá estudar. Não entra no compartilhamento de Facebook, WhatsApp, né, professora? Hoje tem alguns sites, tem algumas páginas, tanto na rede social, que são boas também para pesquisar. Tem historiadores, tem cientistas políticos. Leia assista essas pessoas na rede social mesmo. Eles são bem mais assim, digamos, eles estudam muito essas áreas deles, é muito bom também. Sim. E quando a história é contada com sangue nos olhos, não dá certo, né? Não, sangue nos olhos vira briga, vira violência, daí não acaba em nada, só barulho. Só barulho. Só barulho. Depois chama os outros aí de bando de maluco. Professora, a senhora merece um Lis Flora, um presente do Boticário. Muito obrigada. Para suas aulas ainda mais inspiradoras e agora cheirosas. Muito obrigada. Obrigado. Isso aí, fiquei com Deus. Telescópio, todo dia, aqui na TV Itapê, meio-dia em ponto. Foi um prazer entrar na casa de vocês hoje. Fiquei com Deus. Tchau, tchau. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência, aberto a partir das 9h30 às 15h30.